dois, três. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer. Hoje pasto inundas meu ser. De novo. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor meu sofrer. Hoje passo inundas Nessa primeira parte nós vamos estar orando por nós, então, aberto aos pedidos. Quem quer pedir ou agradecer, né?
por mim também, né? Com essa tocinha aqui para se embora. Da Miriam, né? A Miriam, graças a Deus, melhorou? Ainda está. Amém, que bênção. E a mulher de 91 anos, mas Deus é o Deus que precisa. Amém. Então, que oração para Jesus. Amém. Pela família de geral. Alguém mais? Os pedidos, agradecimentos? Joana? Orar pelo grupo de louvor. Amém. Pelo grupo de oração também. Amém? Então nós vamos ter um tempo aí orando, cada um vai se lembrando, pelo menos de um ou dois dos pedidos que foram. Se cada um lembrar um pouco, a soma de todos alcança os pedidos e Deus conhece também. Depois de um tempo eu pedi para o Yuri estar orando, entregando todos esses pedidos na mão do Senhor. Pastor, eu Pois queria agradecer. Agradecer? Uhum. Pois não. Hoje foi meu retorno lá na psiquiatra. Amém. E aí eu estava com depressão e ao menos um mês eu sarei. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado Muito seja. bem. Amém. Ótimo. Deus continua abençoando e agradecendo. Amém? Então, vamos orar. Cada um aí se lembre de alguns. E depois de um tempo, o Yuri vai orar em nome de todos aí. Pai, estamos aqui, ó Deus, na tua casa, Deus, nessa quinta-feira, para louvar e agradecer o teu nome, Deus. Isso também nesse culto, Deus, para aprender mais da palavra, Pai, da oração, para nós colocarmos nossos filhos, ó Deus, para viver uma vida de graça e de dignidade. Para que também falamos dos pedidos colocados aqui, dos agradecimentos, Deus. E nós temos a agradecer ao Senhor, Deus, por tua bondade, por tua misericórdia, Deus, por tua graça, por teu amor sobre a nossa vida, Pai. Clamamos, ó Deus, pela vida do Lérico, Pai, que o Senhor possa estar cuidando da vida dele, Pai, tratando essa enfermidade, Pai, que os medicamentos que ele vem tomando, Pai, as consultas médicas, Pai, possam estar direcionando, Deus, para o melhor para a vida dele, Pai. Mas que o Senhor esteja derramando tuas ricas bênçãos sobre a vida dele, Pai. Também, Deus, clamamos, ó Pai, pela equipe de louvor que te cruziga, Deus, que as pessoas possam
Senhor possa estar tocando, Pai, no coração a Deus, Pai. Que a gente clama, Deus, por essa cidade inteira de Cruzilha, Deus, que esteja largando a idolatria, esteja largando os pecados, ó Pai, que esteja se voltando ao Senhor, ó Pai, arrependidos, ó Pai, e colocando o coração perante o Senhor, Deus, para ter umas vidas transformadas, convertidas a Ti, Jesus, somente. Ó Deus, te agradecemos pela vida voluntária, Pai, e os equipamentos, e sabemos que é bom, misericórdia, não vamos ser só. Ó Deus, que os outros pedidos, Deus, que agora não tem convite, te damos louvor por isso, Pai, porque o Senhor tem ouvido e tem escutado, Pai. Assim também crescemos, Deus, sobre a recuperação da Júlia, da Neia, Pai, que o Senhor também possa tratando, Deus, logo para o Senhor André, que está 100% melhor, Pai, que o Senhor continue pregando a palavra, levando o Senhor, esteja a bênção de hoje, Deus, que a gente possa estar sendo edificado, Pai, e aprendendo mais um pouco de Ti, e, Deus, que a gente tenha mais sede, mais fome da Tua palavra do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos orar também pela vida da igreja. Nós temos aí pela frente a IBF para acontecer, né? Essa reunião de oração também, não só aqui da igreja, mas para que a gente possa ter a reunião de oração nos lares. A importância da reunião de oração nos lares também, que é poder convidar os vizinhos, os familiares, que às vezes as pessoas não vêm até a igreja, mas vão até a casa, né? Então é um momento aí bastante oportuno. Tem uma célula em especial, das células de Caxambu, tem uma em especial, que ela tem experimentado um levante de Deus muito gracioso. A célula tem crescido em questão de participação, porque toda semana é na casa de uma pessoa, e toda semana tem vizinhos daquela casa, de outras casas, tem vizinhos que foram numa casa, gostaram tanto que agora já estão indo nas células. Então tem sido bênção, as pessoas têm experimentado, porque necessidade de oração todos temos. As pessoas lá fora estão reconhecendo isso. É que a gente precisa abrir a nossa casa, abrir o nosso coração para acolher essas pessoas. Então é sempre muito oportuno, né? Nós somos abençoados, né? A casa é abençoada e os vizinhos também são abençoados, as famílias. Então orar também por essa questão da reunião de oração, pela questão do trabalho com as crianças, a EBF também, a questão da igreja, né? Para que Deus possa estar usando essa igreja para a glória dele, que a gente possa estar indo mais fora, possa estar recebendo mais pessoas, possamos estar mais firmes na fé, sempre aí sendo abençoados pelo Senhor. Quem pode orar em favor da igreja? Quem pode fazer essa oração? Eu oro então. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer, ó Deus, que nós estamos como igreja reunidos aqui no Teu nome, e rogar pela vida da igreja, ó Deus, pelos ministérios, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, esteja fortalecendo a Tua igreja para que exerça o chamado do Senhor da forma do Senhor. Nós colocamos as crianças no Teu altar, ó Deus, e colocamos, ó Pai, os trabalhos que acontecerão, a IBF, os trabalhos também com as crianças, a escola dominical, culto infantil, as quintas-feiras. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe o coração das crianças e que elas possam, ó Deus, estar tão felizes que elas possam convidar os seus amigos, os seus familiares para virem estar também na presença do Senhor, e que o Senhor sempre fortaleça a fé dos nossos pequenos e os guarde os livre de todo mal, para que eles não se desviem do Teu caminho. De igual forma, ó Deus, nós rogamos, já oramos, mas queremos mais uma vez orar pelo Ministério de Louvor da igreja. Que o Senhor abençoe e que cada um que tem os seus dons e talentos possa colocar a serviço do Senhor também, ó Pai. Assim nós oramos também pelo Ministério das Mulheres, dos homens, dos jovens. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, venha despertar os jovens novamente, para que se juntem, Senhor, e para que possam estar se fortalecendo na palavra, que aqueles que estão distantes possam novamente sentir o ardor do Senhor, do Teu Espírito Santo, e estejam juntos aqui conosco. Que o Senhor abençoe também, ó Deus, a parte, ó Pai,
da igreja em relação à cidade. Que o Senhor nos use lá fora, Senhor. Faça de nós instrumentos de bênção, nos dê estratégia e que nós possamos, ó Deus, honrar o Senhor lá fora. E que os nossos cultos, ó Deus, eles sejam uma oferta sempre agradável a Ti. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém? Vamos cantar mais esse cântico, depois as crianças vêm à frente para a gente orar e a gente ir para o estudo. Vamos repetir? Coloca a primeira. Vocês conhecem esse cântico? Você consegue abrir ele? Abrir ele.
Então vamos com as crianças vêm em frente. Vamos orar? Estenda suas mãos, vamos abençoar as nossas crianças, ser bênção das nossas crianças. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós rogamos a tua bênção sobre os nossos filhos. Rogamos, ó Deus, que a tua aliança ela possa estar no coração de cada um deles. E eles ouçam a tua voz essa noite, eles vejam o mover do Senhor, experimentem da tua grandeza, do teu fervor, da presença do Espírito Santo em cada coração, ó Deus, e os conduza. Conduza sempre em fidelidade ao Senhor, amor ao Senhor, temor ao Senhor, ó Deus, conhecendo o Senhor cada dia mais e tendo o privilégio de torná-lo conhecido dentro da sua própria casa, junto da sua própria família, com seus amigos, com seus colegas, que eles sejam missionários do Senhor, ó Deus, e sejam a tua igreja todos os dias da sua vida. Assim, ó Deus, abençoe as nossas irmãs, da mesma maneira que o Senhor falou ao coração de cada uma delas. Fale através delas, ó Deus, da mesma maneira como o Senhor tem falado conosco. Fale através de nós, ó Deus, através do estudo da tua palavra também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. Quem está com o livro, lembra a página que paramos? Quem lembra a página que nós paramos? 65? Não, mas nós começamos às 7h05 a semana passada. 77. Página 77. Nós começamos essa página, mas vamos retomar no início dela, porque depois nós temos alguns assuntos a tratar aqui. E começa dizendo assim: homens que representam, homens aqui não é sexo masculino, né? Somos nós, a igreja, a humanidade, homens que representam Deus e ocupam o seu lugar, aqueles que devem construir seu reino nesse mundo, precisam ser, em um sentido eminente, homens de oração. Nós devemos ser pessoas de oração. Lucas capítulo 6, Yuri, versículo 12 a 26. Lucas 6, 12 a 26. Diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte. Quem se retirou? Jesus, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, dentre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolos. Pergunta: quantos discípulos tinham? 12. Não. Não. Muito mais. Vocês vão dizer 70? Não, mais. Mais? A Bíblia não fala a quantidade. A Bíblia fala que Jesus era cercado por um número grande de discípulos. Dentre esse número grande de discípulos, ele escolheu 12, que passou a ser chamado de apóstolo. Então, perceba que no meio de um grande número de pessoas, eu gosto de usar o sentido dos anéis, pensando como se fosse a cebola. Então, assim, existia a multidão, andava atrás de Jesus, a multidão. Aí da multidão existiam os discípulos, que era um grande número, mas menor que a multidão. Dentro dos discípulos tinham os apóstolos, que eram 12. Dentro dos apóstolos tinham 3. Então vem de fora para dentro, num grau maior de intimidade e relacionamento com Jesus.
Ok? E dos 3? Nenhum, porque Jesus foi para o Getsemane, todo mundo dormiu. Jesus foi preso, todo mundo fugiu. Jesus ressuscitou, só apareceram depois. Então, na verdade, para nos 3. Então, aqui, Jesus precisou orar. E ele orou a quem? Olha o que o texto diz. Orou a quem? Por que ele orou a Deus se ele é Deus? Sim, ele era um homem orando, mas se vocês prestarem atenção, a maioria das orações de Jesus é a quem? Sempre é o Pai. Mas aqui diz que ele orou a Deus. Por quê? Para dar exemplo? Será que é só isso? Isso nos deu um exemplo, mas tem algo mais. Gente, vocês sabiam que aparece mais na gravação a rua do que aqui dentro? É inexplicável, né? Mas eu falando aqui, vocês vão ouvir mais o barulho do caminhão. Mas aí, chegaram a alguma conclusão? Sobre o que Jesus está orando? Escolhas entre os apóstolos. Ok, para a gente acelerar o tempo, eu vou fazer a pergunta, mas eu já vou responder. Mas eu queria que vocês começassem a questionar essas coisas para entender os propósitos. Isso faz parte de aprender a orar, porque muitas vezes na nossa oração a gente mistura a nossa oração. A gente começa orando ao Pai, de repente a gente ora para Jesus, de repente a gente ora para o Espírito Santo, de repente a gente ora de novo e a gente se perde no meio da oração. Então a gente precisa entender essa questão. Pedro? Essa questão de falar que estava orando a Deus, orando ao Pai, isso aqui não é uma questão do escritor? Não, tem um propósito. Não. Mas a gente não pode orar os 3 no mesmo oração, ao Pai? Sim, mas cada um tem um papel. A gente ora ao Pai por meio de Jesus, crendo na ação do Espírito Santo. Nós oramos ao Pai que está no trono. Agora eu estou falando da oração, não estou falando aqui do texto. Nós oramos ao Pai que está no trono, governa todas as coisas e ordena todas as coisas. E nós só temos esse acesso ao Pai porque nós oramos em nome do Filho. Ele é o caminho, a ponte. Mas só traduz a nossa oração em nome do Filho quem? O Espírito Santo. Aí tem as 3 pessoas, entendeu? Só para vocês entenderem de uma maneira muito rápida, existem linhas teológicas que estão erradas, que vêm ao longo do tempo, que faz toda essa confusão e elas estão espalhadas dentro de muitas igrejas. Então tem linhas, por exemplo, que acham que o certo é orar ao Pai, porque o Pai é o Todo-Poderoso, Ele é maior que Jesus e maior que o Espírito. Aí o outro diz, não, a gente tem que orar a Jesus, porque Jesus é que veio. Aí o outro diz, não, o poder é o Espírito, então a gente tem que orar ao Espírito. Então são linhas teológicas que não entenderam nada direito e estão aí espalhadas, inclusive nos dias de hoje. Então por isso que a gente tem que entender direitinho essa questão da oração. E aqui eu já vou explicar por que Jesus ora a Deus. Porque Deus, Ele já não ordenou todas as coisas na eternidade? O plano dele já não foi traçado desde a eternidade? Ele já sabia da nossa queda e por isso Ele já proveu a nossa redenção em Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus falou, não, eu vou morrer por eles, porque não é isso que Ele fala, eu dou a minha vida, ninguém a tira. Então, não é que o Pai pegou e falou assim, vai lá filho, né? Não. Então assim, a Trindade reunida
ordenou todas essas coisas. Então, esse ordenar, Jesus está escolhendo os apóstolos. Qual é o papel dos apóstolos daqui para frente? Não é dar sequência ao ministério de Jesus? Jesus não vai morrer e o bastão ele passa aos apóstolos. Os apóstolos não vão morrer e passam o bastão aos presbíteros. E os presbíteros não vão passar o bastão à igreja até os dias de hoje, liderança, igreja como corpo. Não é isso? Então por isso ele ora a Deus. Por isso que o texto diz que ele ora a Deus, porque essa referência nos leva lá à eternidade, onde Deus já pré-ordenou essas coisas. Por que é importante isso? Porque no meio desse grupo vai ter um que vai vender Jesus, traindo com o dedo. Vai ter outro que vai negar Jesus, bem negado, 3 vezes. Vai ter outro que vai duvidar de Jesus, bem duvidado, eu só vou crer se eu pôr a mão. E Jesus fala o quê? Bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, quer dizer, são os felizes. Aí a gente vai olhar e vai falar assim, Jesus errou na hora de escolher os apóstolos. Porque, gente, pensa comigo, não dá a impressão que foi uma escolha ruim? Ou não? Só eu que tenho essa impressão? Gente, não é pecado pensar. Pecado é você não crer em Deus. Quando a gente olha, a gente fala assim, poxa, mas Jesus escolheu Judas? E não só escolheu errado, como ainda deu a tesouraria do grupo na mão de Judas. Errou 2 vezes? Não. Porque os apóstolos eram pessoas Comuns. né? Comuns. Por exemplo, se Jesus me escolher, escolher o meu irmão, a gente também vai ter as mesmas fraquezas, errar com ele. No grupo dos 12 apóstolos, qual deles era de dentro da igreja? Tinha um cargo na igreja? Na sinagoga, se preferirem, no templo, se preferirem. Qual deles tinha um cargo no templo ou na sinagoga? Judas? Sim. Nenhum era descendente de sacerdote, nenhum era levita, para a gente falar assim. Antes de se escolher? Não, Jesus escolheu porque eles já estão na igreja, ele já, assim, o papai dele, o vovô dele era da igreja, então vamos escolher que ele tem raiz na igreja. Percebe? Nenhum deles. Nenhum deles. Então Jesus ele ora a Deus, e ele é Deus, porque ele está buscando a vontade eterna da Trindade sobre aquele momento da escolha daqueles homens. Ele não podia errar, então ele passa quanto tempo orando? A noite toda. Depois de um dia de descanso, gente, eu vou fazer uma vigília a noite toda, porque depois nós vamos escolher os apóstolos. Então assim, eu vou dormir agora, porque à noite eu preciso estar acordado. Não é assim que a gente faz? O que Jesus fez durante o dia? Oi? Muito mais, porque se vocês forem voltando, isso também. E assim, em curando esse homem, Ana Paula, ele teve maior dor de cabeça, porque o povo começou a reclamar que ele estava curando no momento errado, numa hora errada, no lugar errado. E aí ele tem que debater e tudo aquilo. Ou seja, um dia extremamente cansativo, estressante, difícil, mas Jesus passa a noite inteira orando. Por quê? Porque ele tem uma decisão extremamente importante a ser tomada. Importante para quem? Para o reino. Então a gente precisa entender que todas as decisões nossas, elas têm a ver com o reino. Porque senão a gente vai falar assim, mas eu não sou Jesus, eu não estou escolhendo apóstolo, então eu não preciso orar com essa responsabilidade. Sim, porque se eu oro errado para escolher um emprego, se eu oro errado para escolher um relacionamento, se eu oro errado para escolher o que eu vou fazer, o que eu vou falar, como eu vou agir, o
que eu vou pensar, as coisas desandam e a nossa vida espiritual desanda, o nosso testemunho desanda. Então percebe que tudo é responsabilidade, então há necessidade de orar com responsabilidade por tudo. Agora, o tempo de oração, a intensidade de oração, ela é proporcional à intensidade do momento que eu estou passando, das decisões que eu vou tomar. Mas uma coisa a gente vê, Jesus, ele sempre ora. Ele sempre ora. Ele tem oração curta, quando ele pega os pães e fala assim: ó Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor abençoa. E a hora que ele desce, está lá multiplicado o suficiente para alimentar uma multidão mais de uma vez. Que a gente fala de uma multiplicação, mas na Bíblia cita duas. Então, o que acontece com a gente? Jesus faz essa oração curta, Jesus faz oração longa aqui. Quando ele anda sobre as águas e vai encontrar os discípulos lá no meio, às 3 horas da manhã, ele estava fazendo o que lá na praia? Ele estava orando das 6 da tarde às 3 da manhã. Quando ele sai e vai socorrer os discípulos lá no meio, porque começou a tumultuar as águas, o tempo mudou e os discípulos confundem com o fantasma. Então Jesus estava orando das 6 da tarde às 3 da manhã, que lá fala a quarta vigília da noite. Dos pães, Jesus só agradeceu, né? Jesus só agradeceu. Não. Deus Já sabia. Ou seja, tem povo, tem o alimento, o Senhor vai fazer o resto. E ele ainda falou assim: dai vós mesmos de comer. E os discípulos falaram assim: mas só tem isso aqui? Ele falou: isso aí mesmo. Porque às vezes a gente fala assim: Senhor, eu não sei falar. Não, mas é do jeito que você sabe mesmo, é aquilo que você tem mesmo. Então por isso que a gente precisa orar como Jesus. Orar incessantemente e intensamente. Então quando a gente olha para esse texto, a gente vê lá, versículo 12: retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Ele chama todo mundo e de todo mundo ele escolhe 12. Por que ele tem que orar bastante também? Para que o resto não fique com ciúme, não haja reclamação, não haja inveja, não haja, entendeu? O outro não se sinta a última bolacha do pacote, toda aquela questão, né? E aqui eles nomeiam. Olha só, se vocês lerem as pessoas que ele escolheu, vocês vão ver que tem uma diversidade de gênero, de temperamento, né, de conhecimento, mas nenhum tem cara de apóstolo. Ele não escolheu porque você tem cara de apóstolo, eu vou escolher você. Tem questões políticas. Simão, chamado Zelote, era um partidários políticos, gostavam de fazer brigas, rebeliões, protestos e assim por diante. Ele escolheu um desses. Quem que escolheria um desses? Parece que ele pegou um pouco de cada personalidade, né? Para se apresentar. Igual o Francisco falou, pessoas comuns. A gente vê que é possível, né? Pessoas comuns, que ele transforma, que nele ele faz. Pessoas, gente, nós estamos falando de um rabino escolhendo quem os rabinos não escolheriam. Porque quando um aluno ruim difamava um rabino bom, o rabino bom deixava de ser bom por causa de um aluno ruim. Então os rabinos não queriam alunos ruins, eles escolhiam a peneira, a dedo. E Jesus foi lá e escolheu os rejeitados, para confundir, escolheu os que não são, para confundir os que são. Pastor, sim. E hoje a igreja não consegue fazer isso mais, né? Por quê? Eu creio que uma das coisas, Pedro, é porque perdeu a essência da oração. A gente vê que toda igreja, denominação, falando de denominação, ela tem os seus, né, suas regras. Na verdade, não depende de regra. Porque se fosse a regra, Pedro, eu até concordaria com você. Mas eu não conheço nenhuma igreja que a regra limita
a ação do Espírito Santo, nenhuma. Agora, eu conheço igrejas que não oram como deveriam orar para escolher seus líderes. Aí ela escolhe no padrão do mundo. O autor vai falar nesse capítulo qual é o padrão do mundo. Sabe qual é o padrão que o autor cita alguns aqui e a gente vê na prática, e muitas vezes a gente escolhe a pessoa ou porque ela é legalzinha, ou porque ela teve sucesso. Então assim, ou ela tem um sucesso financeiro, ou ela tem um sucesso profissional, ou ela tem uma posição muito boa, ou ela tem uma fala muito boa. Mas o autor vai tratar nessa lição que dificilmente se escolhe a pessoa porque ela tem uma vida de oração, porque ela é uma pessoa que busca a palavra, que vive a palavra. Muito pouco se olha para isso, olha-se para tudo. Por quê? Porque pensa assim, olha, eu vou escolher essa pessoa porque ela é uma boa administradora, porque a igreja precisa de ser administrada de uma maneira muito boa. Eu vou escolher essa pessoa aqui porque essa pessoa aqui, ela é uma boa comunicadora, ela tem uma influência muito grande, uma abertura na sociedade. Então assim, ela vai dar abertura à igreja na sociedade, ela tem pontos de contato que vai levar a igreja a ter pontos e aberturas na sociedade, influência na sociedade, e assim vai escolhendo seus líderes. Mas a gente vê também que isso também não é errado, né, pastor? Oi? Mas a gente vê também que isso não é errado, porque se a gente for ver Paulo, quando ele vai escolher ou falar acerca dos bispos, dos diáconos, dos presbíteros, ele também fala que tem umas regras assim, né? Que não pode ser dado ao vinho, poder ter mais de uma mulher. Da onde vem essas regras? Então, mas aí no caso aqui, a gente vê que Jesus ele faz da base da oração. Não, então, mas da onde vem essas regras? Não, da Bíblia. Da lei, Da lei. no caso, da lei. Uhum. Por que Jesus... Mas a pessoa manda, a pessoa assim com boa convivência. Por que Jesus ele não faz esse checklist? Porque esses homens já andam com ele. Agora, quando ele ora, Deus já mostra, essa peneira já passou. Agora, desses discípulos que passaram nessa peneira, quais vão ser os que vão dar continuidade à palavra? Essa que é a grande questão. Então, o problema, Pedro, não é eles terem essas qualidades. O problema é não orar para ter certeza que Deus escolheu essas pessoas. As qualidades vão falar mais alto que a vontade de Deus, se a igreja não orar. Agora, se a igreja orar e é aquela pessoa mesmo, e se a pessoa orar e ela tiver certeza do chamado dela, amém. E talvez vocês me perguntem assim, tá, pastor, nesse texto eu estou vendo Jesus orar, mas não estou vendo eles orarem. Gente, eles já oraram. Eles já deixaram tudo e estão seguindo a Jesus. Ele está pegando gente do meio dos discípulos. Então essas pessoas já deixaram suas coisas para trás, sua agenda para trás, estão seguindo a Jesus. Todos os discípulos. Agora ele vai escolher os 12 que vão andar mais perto dele. Então quer dizer que nesses 12 eram vários discípulos. Sim. Esses 12 foram escolhidos. Dos vários, esses 12 foram escolhidos. Só a Bíblia não vai falar o porquê deles foram escolhidos. Não, é porque assim, o texto da escolha é esse. Por que eles foram escolhidos? Porque Jesus orou e essa foi a vontade de Deus. É até aqui que a gente chega. Por que até aqui que a gente chega? Porque senão a gente vai buscar lógica e a gente vai imitar a lógica e não vai imitar a oração. A gente vai falar assim, Jesus escolheu o André porque ele era empresário. Nós tínhamos Pedro, André, João e Tiago, 4 empresários no grupo de Jesus, E eles eram empresários que continuaram com as suas empresas. Tanto é que Pedro volta para a empresa, volta a pescar, o barco dele está lá, os funcionários estão trabalhando. Nós temos um que é cobrador de impostos, gente. Então assim, tem pessoas de boa posição lá.
Agora, foi isso? Então a gente vai olhar e vai falar assim, então quer dizer que se a gente tiver um conselho de 12 para 4, são um terço. Então um terço do conselho tem que ser empresário. O outro 2 terços tem que ser porque lá os apóstolos, a gente fica fazendo igual a gente faz. Jesus vai voltar? A gente começa a fazer conta para descobrir quando Jesus vai voltar. Mas a gente não faz o que deveria, que é o quê? Estar pronto para quando Jesus voltar. Entendeu, Pedro? A gente gasta assim, a gente dá uma volta grande, porque a gente acha que o caminho curto não é o certo, mas é. É igual quando a gente faz prova, parece. Não sei se já erraram, eu já errei um monte, eu fico revoltado comigo mesmo. Eu olho para a questão e falo assim, não é possível, não é essa aqui não, está muito na cara. Aí eu escolho a outra, e era aquela. Aí eu falo, mas por que? Eu já fiz isso da outra vez, errei de novo. É só seguir Jesus, ponto. Não tem mais nada. Mas eu não preciso pagar, subir escadaria, descer escadaria, atravessar uma ponte, nadar na água gelada, não. Mas não preciso fazer nada, não. Não preciso pagar nada, não. A gente está igual Naamã. Aí o servo Naamã fala assim, Senhor, se ele tivesse me dado uma coisa difícil, o Senhor não ia fazer? Ia. Então vai lá e dá só 7 mergulhadinhos. E é no fim que o milagre acontece. Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira. Ele tinha que dar quantas? 7. No fim ele estava curado, mas precisou ir até o fim. Então, voltando para o livro, eu sei que eu falei mais versículos, mas já nesse início do texto a gente vê bastante coisa. Voltando à página 77, final do primeiro parágrafo, ele vai dizer assim: a oração deve ser o mais conspícuo e potente fator no caráter e na conduta dos homens encarregados da missão divina. Traduzindo, ele diz que tem que ser a coisa mais importante da nossa vida, tem que ser a oração. Gente, aí a gente fala assim, oração ou palavra? A oração põe a palavra em prática. É na oração que eu vejo se eu entendi a palavra, se eu conheço a palavra, se eu sei aplicar a palavra na minha vida, se eu sei obedecer a palavra. Porque não é na oração. O Senhor Jesus fala assim, pedi não recebeis porque pedis mal. E quando eu peço mal? Quando eu peço em desacordo com a palavra. Quando aqueles homens chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, olha só, tem uma mulher que ela teve um marido e o marido morreu. Aí ela teve o segundo marido, o marido morreu. O terceiro marido, o marido morreu. E aí ela morreu. Aí chegou lá no céu, quem é o marido dela? Aí Jesus falou assim, vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura. Não conhecem, porque lá não tem marido, não tem mulher, não tem homem, não tem mulher, não tem adulto, não tem criança. Então assim, vocês estão gastando tempo com essas coisas que são daqui e estão perdendo a oportunidade de viver as coisas lá do alto. Por quê? Porque não conhece a Escritura. Porque se conhecesse a Escritura, não perderia tempo. Às vezes a gente ora e fala assim, Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus sei o quê, e a resposta está na Bíblia. Pastor, eu só me lembro de explicar como que eu vou falar isso para as meninas também. Eles não entendem a questão que quando morrer vai para o céu, se os filhos chegar lá e ela não vai conhecer como mãe, a avó dela já se foi. As pessoas que morreram e estão no céu vão se reconhecer. Agora, nós não vamos nos lembrar das que não estão no céu, porque no céu não tem sofrimento. Você não vai chegar lá no céu e falar assim, eu estou procurando, nossa, não está aqui, não existe isso. Mas vai reconhecer. Aí você vai falar, que bom, você está aqui, Abraão. Nós vamos encontrar Abraão, vamos encontrar Davi lá, Moisés. Nós vamos encontrar esse povo tudo lá. E os nossos familiares que morreram em Cristo. Por isso que a gente tem que ser urgente, trabalhar muito e orar muito para que os nossos familiares conheçam a Cristo e morram em Cristo. E vigiar muito para que a gente morra em Cristo também. Para que a gente não seja aqueles que acham que o Senhor é Senhor
e no fim das contas Jesus não nos conhece, né? Então assim, a oração e a oração põe a palavra em prática e a palavra coloca a oração em prática, os dois. Então aqui o texto diz assim: o serviço de Deus requer homens que dominem a prática da oração. A última linha do primeiro parágrafo. E aqui eu me pergunto, dominar a prática da oração, o que isso significa? Ter uma vida de oração. Eu colocaria mais uma palavra aí, uma vida correta de oração. Porque assim, de uma vida de oração para uma vida correta de oração, é a prática que vai fazer essa transformação. A gente começa orando, vai conhecendo cada vez mais a Deus, e a nossa oração vai sendo ajustada à vontade de Deus. Olha só que interessante a oração de Jesus no Getsemane. Ele começa orando e na oração diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E depois a oração dele é ajustada no mesmo instante. Aquele momento é o Jesus homem, está bem aflorado por causa da angústia, por causa de tudo que ele vai passar. E a maior angústia de Jesus não é a cruz, não são os cravos que vão entrar em sua carne, não são os espinhos que vão entrar no seu couro cabeludo, não são as chicotadas, não são as zombarias, as cusparadas, o desprezo, não é nada disso. O que está angustiando Jesus a ponto dele transpirar sangue é que ele sabia que ele, pela primeira vez na eternidade, ele não sentiria a presença do Pai. É isso que está angustiando Jesus. Aí ele volta e fala: Pai, já que não é possível que seja feita a tua vontade. Quando ele volta, mas nesse momento ele precisou até ter algo visível, que foi ver quem? Se vocês prestarem atenção lá no Getsemane, Jesus vai chegar com os apóstolos, ok? Aí diz o texto que ele deixa a maioria deles na entrada do Getsemane. Ele fala para eles assim: fica aqui que eu vou ali orar e já volto. Aí a maioria fica, e só vai mais adiante com ele os três: Pedro, Tiago e João. Aí ele chega num determinado momento e ele fala assim: fiquem aqui que eu vou à frente orar, mas ora comigo, vigia comigo. E Jesus vai orar. E a gente descobre pelo texto que Jesus orou naquele momento de deixar Pedro, Tiago e João aqui para ir a um pouco mais à frente orar, 1 hora. Porque quando ele volta e os acha dormindo, o que ele diz? Não pudestes orar comigo ou vigiar comigo nem por 1 hora. Então Jesus vai ali, fica aqui que eu vou ali. E esse ali de Jesus é 1 hora. A gente lê: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas até essa frase chegar, ele orou 1 hora, gente. Imagina um combate da carne contra o espírito, o espírito contra a carne nesse tempo. Até ele chegar e falar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí quando ele vê os discípulos dormindo, porque eram os 3 mais próximos, quem eram os 3? Pedro disse assim: Senhor, eu estou pronto para morrer contigo, todo mundo vai te abandonar menos eu, conta comigo. Aí Tiago e João virou para Jesus e falou assim: coloca um à direita e outro à esquerda, nós estamos prontos a morrer com o Senhor, do mesmo jeito. Aí Jesus falou assim: vocês estão prontos a morrer do mesmo jeito? Sim. Ele falou assim: tá, vocês vão morrer do mesmo jeito, mas vocês não estão prontos a sentar uma à direita e outra à esquerda. Então os 3 que falaram assim: Senhor, nós somos mais espirituais que o resto, Jesus volta para encontrá-los, os 3 estão dormindo. Mas um cara que falou assim: todos eles vão te abandonar e eu não, é aquele que ele fala: Pedro, você nem por 1 hora pôde vigiar comigo. Mas os 3 estavam dormindo, mas ele fala com Pedro. Aí Jesus volta e ele fala: Pai, como não é possível passar de mim esse cálice, que seja feita a tua vontade.
A partir daquele momento ele ora pela segunda vez e pela terceira vez igual à segunda. E Jesus, a partir daquele momento da primeira oração, ele não ora mais passando o cálice. Agora, a partir daquele momento, ele vive: seja feita a tua vontade. E aí os sacerdotes vão chegar aos pés da cruz e falar assim: se você é Jesus mesmo, se é filho de Deus mesmo, desce daí que nós creremos em você. O que isso significa? Foram eles que motivaram o grupo a gritar: crucificam, crucificam, crucificam. Então eles seriam muito hábeis de gritar, mover a multidão e falar assim: solta Jesus, solta Jesus, solta Jesus. A mesma promessa de Satanás lá no deserto: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus não desceu da cruz. A Bíblia diz que ele foi à morte, morte de cruz, até o fim, por amor a nós. Então aqui, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que a nossa oração, conforme a prática da oração, ela vai sendo ajustada pelo próprio Espírito Santo. Agora, uma coisa é fato: nós nunca vamos orar como convém. Mas outra coisa é fato também: sempre o Espírito Santo vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, sempre. Então por que não orar? Orar nunca dá errado, gente, nunca. A nossa oração nunca dá errado, porque ela sempre vai ser sujeita à vontade de Deus, sempre. Sempre o Espírito Santo vai pegar a nossa oração e vai traduzi-la por amor a nós. Sempre o fim da nossa oração é a vontade de Deus sendo feita, sempre. Eu estou falando, gente, da nossa oração. Quando eu estou levando em consideração que a nossa oração é aquela oração que chega a Deus. Porque existe a nossa oração mais para falação, que ela não chega a Deus. E aí a gente termina a nossa falação fazendo a nossa vontade. Então eu estou falando que essa oração que nunca dá errado, sempre vai dar certo, porque ela sempre será transformada por Deus na vontade dele, é a oração que vai chegar até o trono de Deus. E a gente só vai fazer isso orando, uma oração após a outra, uma oração após a outra, uma oração após a outra. Vai chegar um momento que a gente está orando e de repente se distrai, a gente fala: oh, Senhor, perdão, estava no meio da oração, distraí, e volta para a oração. Vai ter outro momento que você vai falar assim: Senhor, olha, eu estava orando, dormi, deixa eu começar de novo. Até a gente ter o hábito da prática da oração. Porque a gente olha para Jesus no ministério orando a noite toda, mas Jesus, ele não nasceu com 33 anos. Nasceu? Então ele orou por 33 anos até chegar nesse momento e virar a noite orando. A gente precisa começar. Por que não fala de Jesus antes? Para a gente não ter uma receita, porque a gente gosta de imitar, que a gente gosta de atalhos. A gente precisa crer na palavra do Senhor. Gente, quanto mais a palavra do Senhor não fizer sentido para nós, melhor é. Isso significa que nós vamos ter a oportunidade de só crer, sem entender. Porque às vezes a gente obedece porque a gente entendeu. A gente faz igual Sara, vai dar um filho, né? Legal. Aí porque demorou um pouquinho da agenda dela, não estava na agenda dela do jeito que ela queria, ela falou assim: bom, acho que o jeito que é o filho é através da minha serva Agar, porque afinal de contas a lei diz que o filho dela é meu, porque ela é minha, então se ela tiver um filho, o filho é meu, a vontade de Deus. Então faz assim, Abraão, deita com ela, se der certo. É lógico que isso não está na Bíblia, mas eu falo que a gente tem o se der certo. Senhor, eu vou lá, se der certo, se falar que sim é do Senhor, se falar que não, não é do Senhor. E se falar que sim e não é do Senhor? E agora? É que muitas das vezes assim, a questão passada deu certo porque era a vontade de Deus. Pois é. Aí depois lá na frente dá ruim, aí a pessoa esquece.
Não é? Que ela falou que era a vontade de Deus lá atrás. Pastor, que nem assim, eu vejo assim, que nem um casamento é passado, deu errado porque não era a vontade de Deus, mas nós que não era a vontade de Deus, né? Deus está casando, é o sujeito aí. Olha ele que não soube escolher. Né? Ou a oração dele não chegou para Deus. A oração dele não chegou para Deus. Ou eu que não estou sabendo viver a vontade de Deus. Porque, gente, eu volto para o Getsemane. O Getsemane, gente, ele é rico. A gente precisa estar lá no Getsemane com Jesus. Jesus nasceu para quê? João Batista olha Jesus e anuncia o que para as pessoas? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele é cordeiro, ele é um cordeiro pascal. Se ele é um cordeiro que tira o pecado, ele é um cordeiro pascal. Ele tem que ser imolado, tem que ser sacrificado no lugar dos pecadores. Então já começa ali. Jesus já nasceu sabendo que iria para a cruz, mas naquele momento do Getsemane ele ainda pede algo que ele sabia que ia receber ou não. O problema não é pedir algo que sabia que ia receber ou não. O problema é a gente insistir que o não de Deus é sim para nós. Pegando um gancho deles ali, o casamento errado não significa que ele não foi de Deus, não. Não, sim, por isso que eu falei que às vezes não está vivendo a vontade de Deus. São só pontuando só que sim. Não significa que não é de Deus. Não. Porque a gente pode pegar os planos de Deus e fazer do nosso jeito. Mas uma coisa é certa, gente, a gente volta para os planos de Deus porque nós somos de Deus. E Deus não vai nos abandonar. A gente não precisa voltar ralado, mas se a gente insistir, a gente vai voltar ralado. Mas a gente vai voltar. Deus não vai nos abandonar. Pastor, uma coisa que eu tenho trazido na minha vida, e falo aqui com testemunho dos irmãos, a nossa oração tem que ser acompanhada da palavra. Tem que ser acompanhada da palavra. Sempre que a gente for retirar para orar, tirar um momento para oração, leve a palavra de Deus. Sim. Porque de uma forma ou de outra Deus vai falar com Deus. Sim. Né? Uma coisa que a gente tem aprendido é o seguinte, é o próprio texto, título do livro, perdão gente, Orando a Palavra, a gente tem que ter a maior parte do nosso tempo de oração, não deve ser assim. Nossa, eu preciso orar pela saúde. Então deixa eu procurar um texto que fala de saúde. Ah, Deus curou o enfermo. Eu vou pegar esse texto que Deus curou o enfermo, porque eu estou falando de enfermo, Deus curou o enfermo. Nas suas leituras, já faça a oração. Então eu estou seguindo a leitura lá, estou no capítulo tal. Então eu estou lendo sobre essa coisa, eu oro por ela. Senhor, que eu viva dessa maneira, que eu não seja desse jeito. Vamos pegar Zaqueu. Estou lá na sequência da minha leitura, vou ler Zaqueu. Mas eu não sou baixinho, eu não subi em sicômoro, não sou cobrador de impostos, não é? Mas é só isso? Eu olho para a história de Zaqueu e falo assim, Senhor, que eu tenha um encontro com o Senhor como Zaqueu teve. Que o Senhor esteja na minha casa como o Senhor esteve na casa de Zaqueu. Que o Senhor vire a minha casa de ponta cabeça como o Senhor virou a casa de Zaqueu. Que eu possa tirar da minha casa tudo que não pertence ao Senhor. E que eu ainda seja generoso com o próximo. E largue mão de ser pão duro. Que eu possa, Senhor, ser bênção na vida dos outros. Que a minha vida seja transformada aos olhos dos outros. Porque Zaqueu, aos olhos dos outros, era uma pessoa que ninguém queria perto. E agora Zaqueu está batendo de porta em porta, falando assim, top C. Porque a gente vê que a primeira coisa que Zaqueu faz não é devolver, é Zaqueu dar aos pobres metade de tudo que ele tem. E depois ele fala assim, e se eu defraudei alguém, que eu possa devolver 4 vezes. Aí não é que ele está devolvendo 4 vezes porque ele é generoso, é porque a lei lá no Antigo Testamento disse que era para ele devolver 4 vezes. Quando ele defraudava, se ele matou o animal do outro. Então ele está cumprindo a lei, mas ele está sendo generoso também, ele foi tocado.
E a história de Zaqueu termina ali, gente, mas Zaqueu pegou metade de tudo que tinha e deu aos pobres, ok? Então Zaqueu só tem metade agora. E se Zaqueu roubou de alguém, ele tem que devolver 4 vezes mais. Mas ficou salvo. Não é verdade, Ana Paula? A gente não sabe o quanto sobrou. Não é isso, Ana Paula? A gente não sabe quanto sobrou. Se ficou liso mesmo, a gente não sabe. Pela fama dele, dos cobradores de impostos, porque a Bíblia diz que Zaqueu era maioral. Vocês sabem o que isso significa? Alguém sabe? Não, é mais que isso. Roma chegava assim, ó, vamos brincar de Roma aqui. Roma chegou para o Leles e falou assim: Leles, é o seguinte, você vai cobrar o imposto de cruzilha, tá bom? E ó, de cruzilha eu quero esse valor aqui na conta de Roma, tá bom? Tá. Aí o Leles vai embora com o compromisso de todo mês depositar na conta de Roma X. Como o Leles vai fazer, Roma não está nem aí. Roma só quer um X na conta. Ponto. O Leles vai olhar para a cruzilha. Dá para o Leles cobrar o imposto de cruzilha inteirinho? Não dá. Então o que o Leles vai fazer? Terceirizar. O Leles vai chegar para o Pedro e vai falar assim: Pedro, você mora no bairro X? Então é o seguinte, você vai cobrar do seu bairro Y. Eu quero na minha conta Y. E aí ele chega lá para Ana Paula e fala assim: Ana Paula, no seu bairro, assim, e distribui a cidade entre essas pessoas. Então cada um vai cobrar no seu bairro, depositar na conta do Leles o valor que ele estipulou para cada um. E o Leles tem que depositar na conta de Roma o valor que Roma estipulou. Só que nessa jogada o Leles já atribuiu para cada um que ele distribuiu um valor maior. Então se ele tinha que depositar para Roma 100, a somatória de todos os que ele distribuiu vai dar 1000. Então ele vai ganhar 900. Por que ele é o maioral? Porque é ele quem tem o acordo com Roma. Agora, ele falou para vocês o seguinte: olha, se eu vou arrecadar 1000, eu peguei e dei 10, peguei 10 pessoas e disse: eu tenho que receber 100 de cada uma do seu bairro, cada bairro tem que me dar 100. Aí lá no seu bairro, Ana Paula, você falou assim: não, aqui eu vou cobrar 200, porque aí eu dou 100 para o Leles e fico com 100. Aí o Pedro no bairro dele é um pouquinho maior, o Pedro falou assim: não, eu vou cobrar ali, aqui dá para eu tirar 300, dou 100 para o Leles e fico com 200, o bairro é maior. E assim ia acontecendo. Por isso que o povo tinha um ódio dos cobradores de impostos. E se você fosse pensar em proporção de ódio, quem tinha mais? O Zaqueu. Por isso o maioral. Nossa, imagina um povo vendo Jesus. Eu ia ficar com raiva de Jesus de falar: desce e vou dormir na sua casa, né? Tipo, sim. Chamar pelo nome. O que Jesus quis dizer chamando pelo nome? Ele sabe quem é Zaqueu. Ele sabe o que Zaqueu faz. E eu vou lá na sua casa. E gente, só de Jesus entrar na casa de Zaqueu, vocês veem Jesus confrontando Zaqueu? Vocês veem Jesus entrando na casa de Zaqueu e falando assim: ei, Zaqueu, esse sofá, hein? Esse sofá você pagou com dinheiro. Ó, essa televisão, Zaqueu. Não. Jesus só entrou e sentou à mesa para comer, gente. Já bastou para a vida de Zaqueu e da família de Zaqueu virar de ponta cabeça. Então, quando eu leio a história de Zaqueu, eu preciso falar assim: Senhor, faz isso com a minha casa, faz isso com a minha família, porque isso interferiu na vida de Zaqueu, na vida da esposa do Zaqueu, dos filhos de Zaqueu, dos servos do Zaqueu, tudo. Faz isso. O Senhor mexe com a sociedade, para o povo olhar para a minha vida e falar assim: Jesus muda a vida até de Zaqueu, ele pode mudar a minha. Do que quando que a gente vai procurar a história de Zaqueu para orar por nós? Quem aqui se sente corrupto, ladrão, enganador? Percebe? Por isso que a oração, ela não pode conduzir a leitura da palavra.
A leitura da palavra tem que conduzir a oração. Um dos papéis do Espírito Santo é nos fazer lembrar de tudo que Jesus tem nos dito. Então, quando eu estiver passando por um problema de enfermidade, o próprio Espírito Santo vai trazer à minha mente: olha, Jesus curou o enfermo, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus pegou aquele homem que estava lá há 38 anos, esperando alguém levá-lo para dentro da água, e Jesus não levou ele para dentro da água. O outro cego, Jesus mandou ele para a beira da água pegar a baba e pôr no olho. O outro endemoniado desde a infância, o pai lá dizendo que o filho ia do fogo para a água, e Jesus foi lá e libertou. Então o Espírito Santo vai trazendo ao nosso coração, mas quando a gente faz a leitura vai conduzindo a nossa oração. Mas, pastor, Sim. quando ele fala de devolver quadruplicado, isso aqui tinha uma lei, né? Sim. Então, quer dizer, houve um arrependimento dele. Sim. Né? E agora ele foi para o caminho certo. Porque muita gente diz: vai querer devolver, não vai? Hoje em dia. Aí que está, Pedro. Olha só, por isso que a ordem foi importante. Primeiro ele dá, eu resolvo dar a metade de tudo que eu tenho, antes dele fazer por obrigação. Então quer dizer que o Espírito Santo vai tocar em nós de uma maneira que nós vamos ter prazer em obedecer a Deus e responsabilidade em obedecer a Deus. Ele dá aos pobres por prazer, por alegria, mas ele devolve de quem ele roubou, porque Deus mandou. Sabe por que Deus mandou? Porque ele podia falar assim: não, mas isso fazia parte do meu cargo. Isso fazia parte do meu cargo, eu podia fazer isso. Roma em momento algum proibiu eu de fazer isso. Eu tenho poder para cobrar quanto eu quero. Agora, quanto eu tenho que passar para Roma, isso aí é assunto meu. Não é assim? Pastor, fazer uma pergunta, senhor. Obrigado, Lelis. Se eu pegar um dinheiro, você já pediu dinheiro para mim emprestar, e se pedir dinheiro para mim, oferecer um juro para mim, dinheiro, eu posso fazer isso? O que a Bíblia fala? A pessoa pediu um dinheiro emprestado para mim, certo? Vou falar quem? Não, mas eu empresta para mim, eu te pago 3%, porque o fulano empresta para mim a 5%. Empresta 3%. Eu falei para eles: não, eu vou emprestar para você, eu não vou te cobrar juros, certo? Vou te emprestar para você, não vou te cobrar. Você me entrega o dinheiro que eu te emprestei só e ponto final. Aí tá, aí sempre essa pessoa insiste e fala: não, eu pago 5, 7 para fulano aqui, empresta para mim, eu te pago 3, 4, é melhor tu pegar lá. Só que eu ainda não tive coragem de fazer isso. Posso fazer ou não? O que a Bíblia diz? Não sei. O que acontece, Pedro? Eu sei na lei. A lei nossa. O que a lei diz? A lei nossa não pode. Acho que não é para você aproveitar do momento frágil da pessoa. Na verdade é o seguinte: Eu estou falando da lei aqui. Lei na qual? A lei, ela fala o seguinte: agiotagem, mas ela abre a brecha para fécula. Ela legaliza com as féculas da vida, que são esses empréstimos. Estou errado? Juliana sabe de alguma dessa questão da lei? Não? Agora, a agiotagem sim. Né? Então o que acontece? Por que viver dessa maneira? Entendeu? Como você está lidando? Por exemplo, você está explorando a pessoa. Então existe todo um padrão, Pedro, assim, de exploração, que foi a Natália que falou agora. Então você está aproveitando do momento da pessoa, você está cobrando um juros indevido, você está fazendo certas atitudes que vão te levar, por exemplo, a roubar, a enganar. Então tudo isso, Pedro, é muito mais difícil, porque isso vai do coração da pessoa, no que ela está fazendo, do que simplesmente falar assim: isso é sim, isso é não.
Agora a Bíblia diz: é melhor dar do que receber. A Bíblia fala para ajudar o outro nas suas necessidades. Então tudo isso é muito mais necessário examinar com lupa, à luz da palavra, do que simplesmente falar assim: eu posso fazer isso ou não, eu devo fazer isso ou não. Não sei se você entendeu. Não, eu não estou fugindo da resposta. Eu estou dizendo que é muito melhor a gente pegar esse assunto e destrinchar ele à luz da palavra do que responder simplesmente pode ou não pode. Então assim, eu vou preparar um estudo, só que eu já vou dizer para vocês o seguinte: o estudo não vai chegar no fim e falar assim, pode, não pode. Por quê? Porque essa decisão do pode ou não pode, ela é íntima daquilo que o Espírito Santo tratar no seu coração. O que a Bíblia vai te dar é a direção. Mas segundo a lei pode pesquisar. Não, sim, agiotagem é crime. É crime. Agiotagem. Mas agiotagem é isso. Mas a fé, ela é um braço, vamos dizer o seguinte assim, do sistema financeiro. Porque os bancos são legalizados para isso. A fé está sendo legalizada. Ela foi legalizada de uma certa maneira. A pessoa ela abre uma empresa, vamos dizer assim, para emprestar dinheiro. Fé. Pastor, mas assim... É que ela existe mais em cidade maior. Essa pergunta que o Pedro fez aí se cabe para mim. Por exemplo, eu mexo com isso. O senhor sabe disso. E Deus sabe melhor ainda. Por exemplo, a Natália vai vem cá e fala para o senhor: não é, eu estou precisando de dinheiro assim assado, depois você arruma para mim? Olha, pastor, eu vivo disso, para falar a verdade. Para mim emprestar, correr o risco de não receber e não levar vantagem nenhuma, eu não vou emprestar. A realidade é essa. E outra pessoa não é enganada, ela pega sabendo que ela vai pagar por isso. Então, por exemplo, vai lá no banco para tirar R$500 lá e deixar quase que a roupa do corpo lá de tanto assinar, qualquer coisa assim. E outra, eu, assim, segundo eu já disse no índice de agiotagem, eu não faço agiotagem. Eu sei que você não falou para mim, não tá vendo? Não, eu estou falando de dinheiro que deu vontade de emprestar. Sabe por quê? Sim, deu vontade de emprestar, porque é lucrativo. A agiotagem você tem que pegar o bem da pessoa como segurança. Vamos supor assim, vou te emprestar 50 mil. Se você tem uma casa, você vai me passar a escritura. A alta você me devolveu o dinheiro, eu te devolvo a casa. Então, eu não quero me justificar não, mas por exemplo... Então, vamos combinar que esse assunto, como ele é bastante delicado, a gente vai fazer um estudo específico disso. A gente traz a lei explicada, tudo direitinho, e a Bíblia junto. Vamos fazer isso? Pode ser, Pedro? Pode. É uma dúvida. Pode não, deve, né? Tocou no assunto. Sim. Dinheiro até... Mas eu tenho vontade de emprestar, porque dá vontade de emprestar. Não, sim, os juros maiores, você vai pagar pensa bem, eu maior. vou emprestar R$1.000, vai render uma graninha aí. Sim. Mas Eu entendo. Eu estou falando a verdade. Não, sim, eu entendo, gente. Aí, o que acontece? Existem os riscos. Você tem que estar disposto a pagar os riscos. Se você entra nesse mundo, inevitavelmente você vai lidar com pessoas violentas, tá? Inevitavelmente você vai se relacionar com pessoas que mexem com dinheiro de crime. Ou vai ser desonesto com quem Eu conheço Então, pessoa que foi ameaçada. Então, aí é um mundo complicado. Então eu acho que a melhor coisa aqui é sempre o caminho voltar-se à palavra. Até porque não é porque a lei permite ou não permite que está certo. Pois não, Juliana? Eu achei um versículo que eu não sabia de cor, em Provérbios 28:8. Espera aí que o Yuri vai projetar para todos lerem. Provérbios 28:8. A sua versão é revista atualizada? Isso aí o Yuri vai abrir ali para a gente ver na versão que ele vai ler. Vai lá. O que ao
que será que esse texto está dizendo? Eu acho que ele respondeu para mim. É? Eu acho que eu não preciso nem trazer isso tudo mais. Tá. O que vocês entenderam desse texto? Eu não entendi as duas últimas frases. Ajunta-se para o que se compadece do pobre. E aí, gente? O que ele está querendo dizer? Ele está simplesmente dizendo o seguinte, que a pessoa que ajunta o dinheiro dessa maneira não aproveita dele, mas que Deus vai pegar isso aí e vai fazer ele ser bênção para aqueles que precisam. É isso que ele está dizendo. Pastor, negócio de dinheiro ele tem um nó na cabeça. Ó, gente, nós estamos falando de oração, não estamos falando de dinheiro. Vamos orar, vamos orar. Tem muita gente querendo mexer no passado. Essa bolsa aqui tá no lugar. Não, porque é tudo que é dinheiro, tem que saber. Sim. Aí eu vou lá e virei ela num lugar, pode ser um brechó, comprei da Ana Paula, paguei R$10. R$10 na bolsinha. Aí eu vou usando a bolsinha, Maria, eu quero a bolsa, quer comprar a bolsa. Ah, eu quero essa bolsa. Aí eu tenho que entender por R$10 que eu paguei, mas se a bolsa vale 100, eu pedi 100 na bolsa. Não, isso aí é diferente. É. Não, isso aí não, é diferente. Esse é diferente. Se você trocar o negócio, nossa. Entendeu? A gente que é mulher, você quer uma coisa, eu tenho interesse, O que passa, na verdade é assim, Natália, tudo que fere a honra de Deus é essa questão. Por exemplo, você não precisa desvalorizar as suas coisas. Sim. Você não precisa explorar o outro, entendeu? Então você tem que achar essa justiça. Então assim, não é porque você pagou barato na bolsa que ela não valha um outro valor, mas também você não precisa furar o olho da outra pessoa, né? Fazendo com que ela tire da mesa da comida dela, da boca dos filhos dela, para comprar essa bolsa num preço que você vai levar vantagem. Seja injusto, né? Exatamente. Até porque existe na lei do consumidor, nem os mercados podem vender exploração. Não Tem uma taxa. Até os mercados não podem vender fora do padrão. Mas olha. Você chegar no mercadinho, né, pastor? Sei que não é sair fora aqui, né? Não pode falar. É só a hora que está saindo fora. Entrou no mercadinho, o preço de. Na pandemia aconteceu isso. O preço de gasolina vendido absurdamente. O posto foi fechado, por isso não pode. Sim. Existe uma lei que defende o consumidor. Abuso, né? Abuso? Agora, olha ali, as duas palavras, quando elas estão em desequilíbrio, olha ali, juros, junto com o quê? Com justiça. Entendeu? Por quê? Porque se perde o equilíbrio. Os juros, ele vai ser injusto. O percentual de juros vai ser movido mais pela ganância do que pela justiça. Entendeu? Por exemplo, eu poderia cobrar 1%, mas pela situação da pessoa, eu cobro 10%. Aí é ganância. Aí o que acontece? A pessoa não tem como pagar. Primeiro, ela já está pegando emprestado porque ela não tem. Não é isso? E se ela não tem, ela fala o que ela precisar falar para ela ter, porque ela está desesperada. Se ela está pegando de você, é porque ela já não tem crédito para pegar com o banco. Eu trabalhei em banco. Gente, é muito mais, Pedro. É muito menos porque você vai pagar cobrar um juros menor do que eu, banco. Você entendeu? Ou, não, mas lá no banco tem muita burocracia, com você é mais. Isso aí, gente, normalmente é porque ela já não tem crédito com o banco. E quando ela não tem crédito com o banco, é porque a comprovação da renda dela não sustenta a dívida dela. E se já não sustenta a dívida dela com o banco, é porque não vai sustentar a dívida dela com você.
Já começa por aí, porque o banco faz uma margem de comprometimento. Então o banco, quando ele avalia você, ele pede todas aquelas papeladas sua, é para ele olhar para você e falar assim: você ganha 1.000 e deve 500 e precisa de 600 para viver. Então você está no vermelho. Por que eu vou te avermelhar mais ainda? Eu não vou receber, então não te empresto. Aí a pessoa vai pedir emprestado em outro lugar, entendeu? Então normalmente acontece isso. Aí os bancos já não tem mais linha de crédito em outros lugares. Tem banco que recusa e o outro banco aceita. Por quê? Porque esse banco ele está querendo ganhar mercado do outro. Então ele se dispõe a se arriscar mais. Então se aquele banco ele tem uma margem de risco de 2%, aquele entra numa margem de 5% porque ele quer ganhar fatia de mercado. Então ele já entrou, ele já disponibilizou um capital de risco, de perda, que ele falou assim: olha, eu posso perder por mês isso. Aí ele vai olhando assim: bom, eu não perdi nada ainda esse mês, então eu vou entrar nesse risco com esse aqui. Então dá para eu, por exemplo, se eu separei 5.000 de risco e estou chegando na última semana do mês, não usei esses 5.000, então vou usar com esse aqui mesmo, porque ele quer um capital maior. Se eu perder, eu perco o que eu já me planejei perder no mês. Agora, se eu ganhar, eu ganho o triplo do que eu me planejei ganhar no mês. Uma loteria. A gente acha que isso aí não está, mas tudo está planejado, tudo está preparado dentro disso. Margem de capital, de risco, né, e assim por diante. Não dá ponto sem nó. Agora, se o banco falou não, gente, é porque todas essas margens, se o banco A, o banco B e o banco C fechou a porta, é porque o cara que estava disposto a correr o maior risco, ele também fechou a porta. Então você está acima daquele risco desses todos. Entendeu, Pedro? Então assim, essa conversa amigável é porque a pessoa precisa a qualquer custo, mas não significa que ela vai conseguir te pagar. Ela pode te prometer 100% de juros. Agora, se ela vai conseguir pagar os 100% de juros para você, e normalmente a pessoa consegue pagar os 2 primeiros até o 3º mês seguinte. Por quê? Porque depois dos 3 meses ela vai pedir um pouquinho mais. Aí ela não te paga, porque ela já planejou não te pagar. Tudo isso, gente, faz parte de um movimento financeiro do nosso país, que os bancos passam e a gente não vai fugir disso. Então, voltando para a nossa oração encerrar, que já são 9h15, fechando então nesse de Lucas, a gente nem vai andar mais. A última linha do parágrafo da 77 termina assim: o serviço de Deus requer homens, mulheres que dominem a prática da oração. Dominar a prática da oração significa saber quando é Deus e saber quando sou eu, e terminar sempre: seja feita a tua vontade. Mas não como uma frase de efeito, de verdade. Jesus voltou e falou: Senhor, seja feita a tua vontade, e a partir daquele momento ele não pediu mais para que o cálice fosse passado adiante. Ele falou: o cálice é meu, bebo eu. E ele vai até a cruz e assim por diante. Então a gente precisa ter essa prática. Para nós chegarmos nesse momento, a leitura da palavra é importante, porque aí aparece Zaqueu na nossa vida, aí aparece Tomé na nossa vida. Senhor, quantas vezes eu quero pôr o dedão lá na ferida, Senhor? Quantas vezes eu preciso ver o Senhor? Não é assim? Ah, Senhor, sopra uma brisa aí para eu saber que é o Senhor. Aí o vento balança a árvore: é o Senhor, é o Senhor. A gente pega a história de Gideão. Gente, quando Gideão orou lá pela esponja, e aí ele orou de novo, antes disso Gideão deixou tudo para trás, foi viver a vontade de Deus. De 3 confirmações, foram 3 vezes? 2. Ele falou assim: Senhor, ó, é a tua vontade? Então eu vou pôr uma esponja lá fora. Se a esponja estiver seca e o resto molhado, é a vontade do Senhor. Aí Deus fala para ele: tá bom.
Aí ele acorda de manhã, tá do jeitinho que ele falou. Aí ele falou assim: será que não é coincidência? Então, senhor, vamos fazer o seguinte: a esponja tem que estar assim, o resto seco. Aí Deus faz. Aí ele falou assim: agora eu entendi, professor. Deus ainda faz, né? Paciente de fazer esse Sim. Mas lá na frente ele tá lá assim: será? Aí os homens descem lá, tem um sonho e conta o sonho, o povo escuta o sonho, conta para Gideão. Então percebe, gente? Nada fugiu à vontade de Deus. Começou lá no chamado de Deus a Gideão. A gente tem que perceber essas coisas. Pastor, o maior desafio na oração é entender a resposta dele, né? Do tempo. Quando é ele, foi ele que falou, e está alinhado com aquilo, né? No pedido da gente estar alinhado Com a vontade dele. Porque, gente, Deus não vai nos dar algo que vai nos afastar dele. Deus não vai nos dar algo que vai desonrá-lo. Deus não vai nos dar algo que vai matar a gente, espiritualmente falando, fisicamente falando. Ele não vai nos dar. Então, o pedido, por exemplo, é alinhar assim, o pedido com a palavra. Por exemplo, se já saiu fora da palavra, já nem precisa orar. Sim, a resposta já está na palavra. Eu posso orar, mas a resposta já está ali. Entendeu? Então, a gente precisa entender, por exemplo, quando a gente está insistindo na pergunta. Quando Deus fala não, é não, simplesmente. Mas explica aí por que não. É não. Mas a gente não quer um não. O sim a gente aceita mais rápido, por quê? Porque o sim está de acordo com aquilo que eu pedi. Então, na verdade, era o que eu queria. Então, tudo isso, gente, é por isso que eu falo assim: a gente não deve, ao orar, procurar um texto que vai de acordo com a nossa oração, porque senão nós vamos achar pretextos na Bíblia, textos fora de contexto. E ele explica e a gente dá uma resposta auditiva. Sim, ele dá, às vezes sim, mas nem sempre. Nem sempre. Amém? Orar, gente, é difícil, por isso que oração é prática. Por isso que a Bíblia fala: orai sem cessar. A oração, ela traz intimidade da gente com Deus, né? É na oração que a gente aprende a reconhecer a voz do Pai. Não adianta orar só o dia da necessidade. Tem que orar sempre. 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 Só tem uma questão. Eu já ouvi muito de vários pastores, pregadores que falam assim: se sua vida está tranquila, se sua vida está boa, se você está passando por luta, ora para Deus mandar, porque tem alguma coisa de errado. Mas eu não concordo com isso. Eu oro, seja feita a tua vontade. Por que eu tenho que sofrer? Porque assim, seja feita a tua vontade, se eu estiver no lugar errado, Ele vai me trazer para o lugar certo. Agora, se eu estiver no lugar certo, Ele vai me manter no lugar certo. Agora, orar para pedir sofrimento, nem Jesus fez isso. Eu acho que isso aí foi mal falado, mal interpretado. Virou tipo um jargão. E aí foi mal aplicado. Porque na verdade pode ser que na real, o que dizer na real é que se a gente passa por um momento de dificuldade, pode ser um propósito isso daqui. Não, sim, mas a dificuldade que a gente passa na vida significa que é o que a Natália está falando. Eu estou entendendo o que você está dizendo quando a pessoa diz assim: quando está tudo bem, é que a gente está fora da vontade de Deus, porque na vontade de Deus sempre tem luta, sempre tem isso e aquilo, né? Agora, quando você vive a vontade de Deus, vai estar tudo bem entre você e Deus, o resto do mundo não importa. E mesmo quando o Jó estava sofrendo pra caramba também, falou como está no pecado. Então, quando a gente tem sofrimento também, fala que não está bem. tá entendendo? Não é mesmo? Então o homem sempre tem os palpites errados. Tem que orar mais, não sei o quê, gente. Os amigos da onça lá de Jó, né? E acabou que Deus falou assim: se Jó não orar por vocês aqui, vocês estão perdidos.
Por fim das contas, os amigos falando que Jó está em pecado, e Deus virou para eles e falou assim: ó, se Jó não interceder por vocês, vocês que estão perdidos. E aí a Jó ora por eles, né? Então é assim, a gente tem que saber, gente, o que Deus diz a nosso respeito. O resto, gente, é resto. Amém? Pai, mais uma vez nós agradecemos, porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, e é na Tua palavra que nós queremos viver, e é nela que nós queremos aprender a orar, a desenvolver esse relacionamento com o Senhor, ó Deus, reconhecendo a Tua voz e sabendo falar com o Senhor, sabendo buscar e desejar tudo aquilo que nos faz bem, que é bom para nós, que edifica a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a lermos mais a Tua palavra, a compreendermos mais a Tua palavra. Grave esta palavra no nosso coração e aplique essa palavra na nossa vida, para que nós sejamos capazes de vivê-la, tudo para a Tua glória. E que o Senhor nos abençoe agora, retornando aos nossos lares, livra-nos do mal, do perigo, e que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, para que a gente tenha uma noite de descanso, de renovo, e se for da Tua vontade, prepara-nos para o dia de amanhã, nós possamos acordar, viver, e tudo para a Tua honra e glória, ó Pai. Assim nós oramos, gratos, e o fazemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos receber a bênção? E agora, Igreja de Cristo de paz, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repleta do amor do nosso Deus e Pai, cheia do poder e da unção do Espírito Santo de Deus, hoje e todos os dias da nossa vida, aqui em Cruzilha e por onde o Senhor nos levar. Amém e amém. Amém. Amém.